aí, galera do XP Resolve, sou eu, Sol Diniz, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Vem comigo. Anualmente, o número de casos de dengue aumenta substancialmente no Brasil, mas ainda não há uma vacina amplamente disponível. 4 sorotipos do vírus circulam no país e são todos transmitidos pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Vamos aqui grifar essa informação importantíssima, tá? 4 sorotipos do vírus, ok? Os casos mais graves evoluem para a fase hemorrágica, que pode levar à morte por choque hipovolêmico. Professor, o que é um choque hipovolêmico? Um choque aí causado pela diminuição do volume sanguíneo circulante, ok? Muitos desses casos acontecem quando o indivíduo contrai a doença pela segunda vez com um sorotipo diferente daquele contra o qual já produziu anticorpos. Então, ele está dizendo que quando eu contraio a doença pela primeira vez, eu me curo, eu produzo anticorpos contra ela, ou seja, existe uma resposta imunogênica, uma resposta imunológica, e quando eu contraio um sorotipo diferente, eu posso evoluir para um caso mais grave. Aí ele fala: o que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença? O que é que vem ao caso aí? O que é que vai causar essa dificuldade? Primeiro ponto, gente. Vamos falar aqui sobre uma vacina, tá? O que é uma vacina? Uma vacina é um produto biológico que tem por função estimular o seu organismo a produzir células de memória e a produzir anticorpos. Então, a vacina é um mecanismo de imunização ativa, porque ela vai estimular o seu sistema imune a produzir tanto anticorpos como também células de memória. O que é que eu tenho na vacina? Aí depende da tecnologia aplicada na produção dessa vacina. Nós temos as vacinas mais convencionais, tá? Eu não estou falando aqui especificamente da vacina de dengue, tá, gente? Eu estou falando de vacinas como um todo, que são vacinas que já vão ter ali o antígeno. O que é um antígeno? É uma molécula, geralmente é uma proteína, que é capaz de ativar uma resposta imunológica. Esse antígeno nas vacinas convencionais, ele vem sob a forma aí do agente patogênico inativado, ou pode vir aí na forma de um agente patogênico enfraquecido, atenuado, ou ele ainda pode vir na forma de fragmentos desse agente patogênico, tá? Esse antígeno, uma vez aplicado no organismo a ser imunizado, ele vai estimular o sistema imune desse organismo vacinado a produzir anticorpos e a produzir células memórias. Mas a gente tem também as vacinas que ficaram aí muito conhecidas a partir da pandemia da Covid-19, que são as vacinas gênicas, que elas trazem, na verdade, uma informação genética. Elas não trazem o antígeno pronto. As vacinas gênicas, a gente tem aí vacinas de RNA mensageiro já disponíveis no mercado, a gente tem vacinas de DNA sendo desenvolvidas também. Então, as vacinas gênicas trazem uma informação genética, primeiro, tá? Elas trazem uma informação genética, elas não trazem o antígeno pronto, tá? Uma informação genética para que o organismo vacinado venha a produzir o antígeno. Então, há aqui a administração de um RNA mensageiro ou de um gene, tá? Que vai depois ser transcrito em um RNA mensageiro, para que só então o antígeno seja produzido pelo organismo vacinado. Nos dois casos, esse antígeno, seja ele administrado diretamente pela vacina, ou seja ele produzido pelo organismo que foi vacinado, ele vai estimular aqui a produção tanto de anticorpos, quanto também de células de memória.
Então, vacinas, elas são métodos profiláticos de prevenção, tá? Só que qual é o problema aqui do vírus da dengue? A gente tem 4 sorotipos de vírus, não é apenas um. Eu tenho 4 sorotipos de vírus e muitas vezes a gente tem aí proteínas em um sorotipo que atuam como antígeno diferentes das proteínas que atuam como antígeno no outro sorotipo, nos tipos diferentes de vírus, tá? E isso muitas vezes a falta, aí a dificuldade de encontrar uma proteína em comum para os 4 vírus que possa ativar o sistema imune pode dificultar o desenvolvimento de uma vacina. Então, a gente vai procurar aqui nesses itens algo do gênero. Vamos voltar ao comando, ele fala assim: o que tem dificultado o desenvolvimento de uma vacina para essa doença é o quê? A resistência do homem contra antígenos específicos do vírus de forma alguma. Primeiro, se o homem fosse resistente a esses antígenos, veja só, uma resistência a esses antígenos, ok? A gente poderia ter, na verdade, até mesmo uma resistência ao vírus e não desenvolver a doença. A gente não tem resistência contra os antígenos específicos do vírus, ok? Tanto que a gente adoece. A gente pode ficar imunizado se a gente já tiver sido contaminado pelos 4 sorotipos, mas aí não é o que a gente deseja. A gente não apresenta essa resistência aí contra os antígenos específicos do vírus. Isso não é uma realidade. Baixa resposta imunogênica da espécie humana contra o vírus. Não, a gente não tem uma baixa resposta imunogênica. A maioria das pessoas, uma vez que venha a ser contaminada pelo vírus da dengue, ela vai se recuperar. A maioria das pessoas acaba se recuperando, o que significa que existe uma resposta imunogênica. A questão é, como eu tenho 4 sorotipos desse vírus aí, eu só vou ter uma resposta imunogênica para cada sorotipo com o qual eu me contaminar. Mas a gente não quer esperar se contaminar 4 vezes para ficar totalmente imunizado. Isso não é o ideal. Obtenção de antígenos que representem os 4 sorotipos do vírus. Isso sim é um problema, é uma dificuldade. Tá? Obter um antígeno que possa aí ativar o nosso sistema imune contra os 4 sorotipos do vírus de uma única vez é uma dificuldade real, sim, para o desenvolvimento da vacina, porque muitas vezes cada sorotipo do vírus tem um antígeno próprio, único, individual, e isso dificulta, sim, o desenvolvimento da vacina. Então, o nosso gabarito é o item C. Mas vamos ver aqui os outros itens. Item D. Reação cruzada de anticorpos produzidos pelo indivíduo contra outros vírus. Veja só, se o indivíduo tivesse uma reação cruzada de anticorpos, isso significaria dizer que, na verdade, tá, anticorpos produzidos contra outros vírus poderiam ter efeito sobre o vírus da dengue. Isso seria, na verdade, vantajoso e não um problema. Além disso, isso não tem nada a ver com o desenvolvimento da vacina, ok? A ausência de resposta imune dos indivíduos após a primeira infecção pelo vírus. De forma alguma, o texto já está dizendo que eu tenho resposta imune, sim, quando eu me contamino pela primeira vez, porque ele fala aqui, ó, no final, que muitas vezes esse quadro de dengue hemorrágica ocorre quando o indivíduo contrai a doença pela segunda vez com um sorotipo diferente daquele contra o qual ele já produziu anticorpos. Se ele já produziu anticorpos para um primeiro subtipo viral, ele teve uma resposta imune. Então, não faz sentido aqui falar de ausência de resposta imune. Ok, galera? Então, com isso, a gente finaliza mais um XP Resolve. Se inscreve no nosso canal, compartilha, curte e comenta. Aguardo vocês numa próxima. Tchau, tchau.